Quarta-feira, 15 de julho de 2020, estou aqui de volta para conversar mais uma vez sobre os fatos do último dia, das últimas 24 horas, no Brasil, né? Em primeiro lugar, eu quero discordar respeitosamente de todos os amigos, de todos os companheiros de batalha que criticaram duramente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, por ter falado em genocídio. O que está havendo com as populações indígenas, abandonadas à própria sorte, tendo Bolsonaro vetado a lei que o Congresso aprovou, fazendo passar o financiamento estatal para fornecimento de água potável para as comunidades indígenas dos territórios privados desses indígenas, é uma prova de genocídio. Não tem outra palavra para isso. Ou tem, ou na língua portuguesa tem. Claro que não tem. Pois é. E outra coisa que os meus amigos que criticaram têm todo o direito, toda a razão. Eu já critiquei muito o Gilmar, por isso me sinto autorizado a defendê-lo nesse caso. Também não previam a consequência que ela teve. Então, teve a consequência natural de, pressionado pelos comandantes das Forças Armadas, o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo de Silva, ter representado a Procuradoria-Geral da União contra o uso da palavra genocídio em relação às Forças Armadas. Mas isso aí é o de menos. O que há de mais importante é que o vice-presidente, o general Hamilton Mourão, que desde que o Bolsonaro ficou isolado por causa da Covid e tem falado mais do que a conta, já aproveitou para dizer que é pouco provável que o general Pazuello possa continuar como ministro interino mandando no Ministério da Saúde. O general Pazuello não é um equívoco de si mesmo, é um equívoco do Bolsonaro, né? O general Pazuello não existiria sem o Bolsonaro. Estaria sendo intendente, que é o que ele é. Vamos parar de falar em logística? Intendente. Intendência é aquilo que, segundo Napoleão, não canso em dizer, Napoleão Bonaparte, que entendia mais de guerra do que o Exército Brasileiro, porque travou muito mais guerras do que o Exército Brasileiro em toda a sua história, o Napoleão dizia que intendente vem atrás, não comanda, não lidera, não manda. Está lá para entregar a farinha e o remédio, tá certo? Pois é, essa especialidade em logística que levou o inculto, o despreparado presidente da República a nomeá-lo para o Ministério da Saúde, é uma falácia. Primeiro, o Ministério da Saúde não depende só de logística, depende também de logística. E na logística, o doutor Pazuello, mais novo médico alquimista do Brasil, falhou terrivelmente. Afinal de contas, só chegaram até o destino final 20% dos testes de massa programados pelo Ministério da Saúde no Brasil. Mas, pelo menos agora, o próprio Mourão, que virou uma espécie de porta-voz oficioso do governo, já anunciou, o Bolsonaro vai manter o Pazuello como secretário-geral do Ministério e vai nomear um ministro para o lugar. Primeiro, o secretário-geral é um cargo que não cabe no Pazuello. O Pazuello não serve para ser secretário-geral do Ministério da Saúde. Se nunca antes, na história deste país, houve ministro da Saúde oficial fardado, também nunca houve um secretário-geral. Em segundo lugar, o problema não é o ministro. O Bolsonaro já admitiu o Mandetta, já admitiu o Tite, que ele mesmo colocou, porque ele quer mandar no Ministério da Saúde, porque ele se considera o homem da cobra, aquele cara que vai na feira livre ou nas praças das cidades brasileiras para vender remédios mágicos para o calo, para a frieira e para o câncer. É o homem da cobra, tá certo? Ele vendeu a pílula do câncer quando era deputado e continua brigando por ela, e agora é a cloroquina. Então, o Pazuello foi colocado lá, não foi por causa de logística, foi por causa da logística da cloroquina, para fazer um novo protocolo da cloroquina. Então, não adianta, por exemplo, digamos que Deus Nosso Senhor seja brasileiro mesmo e resolva fazer Oswaldo Cruz voltar à Terra para aplicar o que foi aplicado no governo Rodrigues Alves contra a varíola. Pois bem, não adiantaria nada. O Bolsonaro nem ouviria. O Bolsonaro não ouve a ciência, é negacionista. Oswaldo Cruz era um cientista. Além do mais, é um comunista arrematado.
Não, no tempo dele nem comunismo tinha. Pois é, mas para o Bolsonaro e os bolsonaristas seriam comunistas. Um médico no Ministério da Saúde não vai adiantar nada. O erro já foi cometido. Nós já chegamos ao chamado platô altíssimo, vamos demorar muito mais, vamos voltar depois de muito mais tempo para poder a economia voltar a funcionar. O nosso fracasso é reconhecido mundialmente, o Trump vive falando nele, até para se livrar um pouco, porque ele, que é o inspirador do nosso fracasso, também fracassou lá nos Estados Unidos. Então não adianta simplesmente argumentar, olha, na ditadura militar os ministros foram todos médicos. O Serra não era médico e foi um ministro da Saúde que inventou aí o genérico, né? E teve um trabalho exitoso no governo Fernando Henrique. O Serra é engenheiro, economista e agora é acusado de corrupção na época que governou São Paulo. Pois é, a questão toda é essa. Não adianta nada trocar o ministro da Saúde, tirar os 20 militares que estão lá atrapalhando o combate à Covid, que é o pior combate do mundo. Só se compara com o dos Estados Unidos. Isso é um erro tão grande quanto o erro dos Estados Unidos. Não dá nem para comparar, nem com o Turcomenistão, ou Bielorrusso, ou Nicarágua, que são os outros ditadores negacionistas, não sendo Bolsonaro um ditador. Então, essa discussão é uma discussão inócua. Genocídio é a palavra certa para definir o veto do Bolsonaro. Ainda estou aqui esperando que o Congresso derrube. E essa tentativa da elite brasileira de conviver com o Bolsonaro, porque é muito... ele tem lá um terço da população agora que andou distribuindo R$600 para todo mundo, que o defende, tudo bem, não é uma questão também agora de vida ou de morte. Agora, é uma questão seguinte, de vida ou de morte, porque já morreram mais de 70 mil brasileiros e eu não vi ainda o senhor Bolsonaro ir para a televisão e dizer, desculpe, não era uma gripezinha, não é uma coisa de macho, para macho enfrentar, é uma doença que mais matou este ano no Brasil, no mundo. Mais de 70 mil brasileiros morreram, é uma gripezinha, não dá para reconhecer o óbvio. Não, ficar insistindo na cloroquina. Aí no dia desse eu vi aí, um amigo meu, um primo meu, me mandou o prefeito de Rio Grande da Serra, Rio Grande da Serra, quase São Paulo, né? Disse que a cloroquina salvou gente lá. Pelo amor de Deus, né? Não há nenhuma evidência científica disso. Essa mesma confusão se faz na questão do meio ambiente, que é outra questão que está em voga agora. O mundo inteiro considera o Brasil o demônio do meio ambiente. O Brasil vem produzindo, nos últimos anos, índices de desmatamento da Amazônia terríveis. Agora, tudo o que nós temos a dizer é o seguinte, mas já vinha de antes. Eu vi o ministro do meio ambiente, o senhor Ricardo Salles, na televisão dizendo, não, mas isso é uma coisa que vem de antes. E o governo Bolsonaro foi eleito para repetir os erros que vinham de antes, e depois qual foi o presidente anterior que produziu um índice de desmatamento como esse? Aí vem o Mourão, né, o novo porta-voz oficioso do chefe da chapa, para dizer, olha, o governo errou muito em comunicação. Essa é a maior lorota que existe. Gente amadora, como o Mourão, gente apressada, gente que não estudou nada, quando devia ter estudado, vir dizer, olha, é um problema da comunicação. Não é problema da comunicação, o desmatamento da Amazônia é um problema de penal. As pessoas que desmatam a Amazônia são criminosas. São bandos criminosos que não podem desmatar nenhuma outra floresta no mundo e vêm para o Brasil, que tem a maior de todas, e vêm para desmatar porque se associam com políticos bandidos, que sempre houve no Brasil, para criar esse problema grave. O problema do meio ambiente é grave, não é mais um problema de ecologista. Hoje é um problema do capitalismo brasileiro. Até agora, só o agronegócio está conseguindo salvar o Brasil do fosso total, do fundo total na recessão econômica que vai ser provocada por essa pandemia. E a doutora Tereza Cristina tem sobrevivido a duras penas para manter o agronegócio. E para dizer o óbvio, o agronegócio não depende de devastação da Amazônia. O agronegócio é um sucesso tecnológico, é um sucesso de educação, é um sucesso de ponta de tecnologia.
o agronegócio brasileiro, e está perdendo tudo, pode perder tudo, inclusive um cliente como a China, que é o maior de todos, porque o Brasil está simplesmente destruindo como nunca. E aí vem com essas desculpas. Aquele picareta do astronauta do travesseiro, NASA, demite a especialista, a técnica Lúbia Vinhas, do papel fundamental de medir o desmatamento através do satélite na Amazônia. Aí diz, isso já estava programado. Quer dizer, é um cínico, ele acha que ele, sendo burro, todos os outros brasileiros, nós todos somos idiotas. Como é que pode um ministro de Estado de um assunto importante como esse para nós agora, para o capitalismo brasileiro, vir dar uma desculpa tão idiota quanto essa? Estava tudo programado. Desprograma! Agora, qual é a grande programação? Eu quero lembrar. A grande programação anterior a essa foi a tentativa que essa outra besta do Pazuello tentou fazer de evitar que nós fôssemos informados sobre os números de contágio e de óbitos da Covid-19. Deu no que deu. Os veículos de comunicação fizeram um consórcio, passaram a divulgar os números, agora ninguém nem liga para os números do Ministério da Saúde, que, aliás, eram dados no tempo do Mandetta, em entrevistas coletivas em que tudo era explicado, em que se tentava se envolver, pelo menos, se não conseguia, pelo menos se tentava envolver a população brasileira num assunto fundamental, que é a quarentena, que é o isolamento social, que é a única forma conhecida de evitar a velocidade do contágio levar para o colapso. Felizmente, o SUS, que é tão mal falado, funcionou, não houve até agora colapso, mas nós não saímos ainda dos picos médios de 1.000 mortes por dia. Isso é um risco. Isso é um perigo para muitos, para milhares de brasileiros, né? No entanto, os governadores continuam teimando com essa abertura da economia que é feita para agradar financiadores de campanha em todos os estados, em todas as prefeituras, e se mantém esse pico lá em cima, e cada dia que se passa com um pico lá em cima é um dia menos para a recuperação da economia. Aliás, por falar em recuperação da economia, eu quero lamentar hoje, foi o dia da demissão do Mansueto. O Mansueto Almeida, que é talvez, junto com Samuel Lisboa, o maior especialista em contas públicas no Brasil, saiu da equipe econômica do Paulo Guedes e deixou o Paulo Guedes refém da própria ignorância, refém dos próprios erros, dos erros pessoais que ele comete. É uma perda no governo, durante a pandemia, mais uma perda, e acho que é uma perda. É claro que minha avó dizia que o cemitério está cheio dos insubstituíveis. Ele, Mansueto, como muitos outros, não são insubstituíveis, mas eu duvido que a essas alturas do campeonato, com o prestígio que o governo está entre os economistas, o Bolsonaro consiga substituir o Mansueto à altura. Hoje também é um dia que foi marcado pela pela prisão domiciliar que o Dias Toffoli deu para o Gedel Vieira Lima. Gedel Vieira Lima foi ministro e foi diretor da Caixa nos governos do PT e foi o chefão político do governo Michel Temer. Agora, porque tem várias comorbidades, tem principalmente pressão alta, foi retirado do presídio na Bahia e voltou para casa com tornozeleira, com decisão que eu não sei se o relator do caso, que é o ministro Edson Fachin, vai manter. Hoje também foi comunicada a morte de Severino Cavalcante, que já tinha deixado há muito tempo de ser o símbolo do baixo clero no Brasil. O Severino tinha sido o baixo clero que mais ascendeu como presidente da Câmara, foi acusado, inclusive, de ter um esquema de corrupção com o restaurante da Câmara, mas, quando ele morre, deixa um substituto que o superou, que é o Jair Bolsonaro, que era do baixo clero como ele, e que alcançou a presidência da República num resultado espetacular de eleição,
e que agora está impondo muita dificuldade para pular fora. Agora, eu sou fã do Chico Buarque como compositor e autor, mas não sou fã como político. De qualquer maneira, eu quero dizer que eu me junto aos brasileiros que assinaram com o Chico Buarque um pedido de impeachment de Jair Bolsonaro. Eu não me contento com a saída do Pazuello. Eu quero que o Pazuello saia do ministério, não que fique como secretário-geral. Mas não basta, porque os erros da Covid foram cometidos e nunca foram reconhecidos pelo capitão Jair Messias Bolsonaro. E tenho dito, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.